Olá pessoal, hoje dando continuidade à série Mãe Geracional, temos como convidada a pastora Carolina, né? Eu me sinto muito honrada em ter ela aqui conosco e ela vai estar compartilhando um pouco, eu gostaria que ela se apresentasse, né? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui, né, com o convite da Neu, uma amiga muito querida de longas datas, de longos anos já, juntos na caminhada. Eu me chamo Carolina, sou casada com o Leandro e temos 2 filhos, o Samuel e a Laura. O Samuel com 6 anos e a Laura com 1 ano e 5 meses. E hoje vamos destacar a essência desse tema, que é o amor sacrificial. Entendemos que a maternidade exige muito de nós, exige muito sacrifício, né? Às vezes escolhas que dói na gente, abrir mão de alguns sonhos. E hoje ela vai estar compartilhando conosco uma dessas escolhas, né? Que foi não trabalhar fora. Como que foi fazer essa escolha? Foi difícil? Foi fácil? Compartilha conosco como que foi tomar essa decisão. Então, para mim foi um desafio, claro, abrir mão de trabalhar fora, de ter uma profissão, porque quando nós decidimos ter o Samuel, eu tinha 18 anos apenas. Nós temos 10 anos de diferença entre eu e meu esposo, então ele já tinha uma profissão, ele já tinha uma faculdade, eu estava nesse meio tempo de escolha entre o que eu iria fazer, qual profissão seguir, e nesse meio tempo nós conseguimos chegar num consenso, num só pensamento, que foi abrir mão disso em conjunto, né? Porque eu acredito que tudo é formado em conjunto. Os dois pensando no mesmo foco, no mesmo objetivo. Então foi aí que eu decidi realmente ter o Samuel e ficar em casa por um tempo, né? E não sair para o mercado de trabalho e acreditando que Deus iria nos guardar, e iria nos sustentar e iria prover sobre nós. E você acha que realmente vale a pena abrir mão do mercado de trabalho para cuidar e se dedicar somente da sua casa? Eu acho que vale super a pena. Para mim, Carolina, isso é um padrão de vida para mim. E eu acredito que valeu super a pena e tem valido super a pena ainda, né? Porque nós fizemos um trato quando foi para ter o Samuel, foi até engraçado, porque nós tivemos um trato entre meu esposo, que quando o Samuel tivesse 2 anos, eu voltaria a trabalhar, ele poderia ir para uma escolinha, meio período, né? E assim eu poderia voltar para o mercado de trabalho. E foi engraçado que quando terminou os 2 anos do Samuel, eu olhei pro meu esposo e falei, eu não me imagino indo para fora de casa nesse momento. Eu entendo que eu estando em casa é muito mais produtivo, é muito mais prazeroso do que se eu trabalhar 6, 7, 8 horas fora de casa. E em relação a abrir mão de sonhos, né? É uma coisa que eu acredito assim que quando a gente decide ser mãe, quando a gente decide optar pelos propósitos de Deus, pelos projetos de Deus para as nossas vidas, a gente não abre mão de alguma coisa. Há apenas um complemento, porque o que eu sonhava antes do Samuel vir, apenas Deus pegou e complementou o Samuel dentro desse sonho. Então eu acredito que, claro, vai demorar um tempo a mais, um tempo a menos para se cumprir esse sonho, com certeza. A gente vai ter que caminhar um pouquinho mais, às vezes uma milha mais devagarzinho, né? É aquela coisa já não com passos tão largos, né? Como seria só eu e meu esposo. Mas valeu muito a pena abrir mão de alguns sonhos, ou nem, quem sabe, abrir mão, deixar eles lá em stand-by por enquanto, né? Para que no tempo certo, do modo certo, da maneira certa, a gente venha concretizar eles, mas com a certeza que Deus está se alegrando, sabe, do meu comportamento como mãe, como alguém que decidiu gerar um filho dele aqui na Terra. Amém. E assim, como que é lidar com o preconceito da sociedade? Porque entendemos hoje que, né, você às vezes, sei lá, fazer uma compra, por exemplo, eu vou fazer uma compra no cadastro, numa loja, de repente a pessoa chega, qual a sua profissão? Né? É constrangedor, como que foi lidar com isso diante da sociedade, tipo assim, eu sou do lar, né, que é há um peso assim, como se, meu Deus, ela é meio que inútil, vamos supor, você tá só ali no lar, não faz nada? É engraçado porque isso começa dentro de casa, né? Meu filho estudando as profissões e lá estava escrito assim, o que você vai querer ser quando crescer? E eu ajudando ele a fazer os deveres e o meu filho olhou pra mim, mãe, o que você queria ser quando você crescesse? Aí eu falei, eu queria ser mãe. Daí ele, mãe? Eu falei, sim, isso que eu quis, eu escolhi ser mãe. Essa é a minha profissão, ser mãe. Aí ele falou, mas é tão pouco, mãe, o que você quer ser mais do que mãe? E eu falei, filho, isso já me faz muito bem ser mãe.
porque eu cuidando de vocês já é um grande propósito que Deus colocou na minha vida. E é até engraçado falar isso, porque eu não tive esse preconceito até agora, né? Porque, pelo contrário, as mulheres que eu encontro ao longo do meu caminho, ao longo do nosso dia, elas... Seu convívio, no caso, né? Elas se admiram, assim, tipo, uau, tu pode ficar em casa? Meu Deus, às vezes elas ficam falando como eu desejaria poder passar o dia com meu filho, como eu gostaria de ver ele crescer, ver o que ele tá aprendendo de novo, ver as primeiras palavras, e eu não tive essa oportunidade, né? E assim, só pra complementar o que ela tá falando, às vezes, assim, né, no meu modo de ver, não é uma questão de condição, não é uma questão de, tipo assim, eu posso, hoje eu posso ficar em casa. Na verdade, é uma escolha, porque tem muitas coisas que vamos ter que renunciar, né? Às vezes, sei lá, passeios ou um carro, coisas assim que hoje a sociedade impõe que a gente tem que adquirir, né? Então, você entra nesse campo de, não, isso não é prioridade pra mim. E tem certas pessoas que não conseguem abrir mão disso, então acho que às vezes é fácil. É incrível porque nós teremos que renunciar até às vezes a amizades, porque... Quando uma criança chega, é muito engraçado, porque tudo modifica. Você já não frequenta os mesmos restaurantes que você frequentava. Hoje em dia, a gente passa na frente do restaurante, a gente prioriza os restaurantes que tem um lugar para um espaço kids, para que a gente possa, pelo menos, sentar e se alimentar ali, eles ter um tempo de brincar, se divertir. Então, assim, eu vejo até os lugares hoje que a gente vai, a gente olha pela nossa... A gente se restringe, às vezes, de ir para lugares onde nós iríamos normalmente se não tivéssemos filhos. E eu vejo que isso é em tudo. Às vezes, pessoas, amigos, um passeio, um passeio. A gente não pensa só num passeio que vai satisfazer a mim e o meu esposo. A gente pensa num passeio que vai satisfazer a família, né? A gente vê um conjunto. Essa questão da maternidade, ela traz muito um consenso de parar de pensar no eu, e pensar no coletivo. Ela traz uma mente coletiva. Por isso que é um amor que nos aproxima muito de Deus, do amor de Deus, né? Porque é um amor realmente sacrificial, um amor de entrega, um amor onde a gente, não que vou me anular, mas na verdade a gente descobre muitas qualidades que a maternidade nos propõe, né? Que é vivenciar um amor incondicional, surreal, uma força que a gente jamais imaginaria que tinha, que é por conta dos filhos, né? Realmente é uma mudança radical. E para finalizar, uma palavra assim, de encorajamento para essas mães que estão nos assistindo agora, que vivem ou que querem viver isso de uma maneira mais leve, o que você diria para elas? Eu diria primeiramente se cobre menos. Eu estava pensando em uma palavra a respeito de tudo isso, essa nossa conversa de hoje, e o que me veio no meu coração foi quando eu desejei engravidar e foi aí que eu encontrei a Neu, né? Nós nos encontramos. Sim. E eu lembro que nós tínhamos planejado o nosso parto. Eu engravidei primeiro, ganhei primeiro o bebê, e depois a Neu ganhou o Ada, né? Sim. E Deus me fez lembrar desses momentos que nós compartilhamos. E eu lembro que quando eu fui visitar a Neu, que ela tinha ganhado o Ada, eu cheguei lá, a Neu estava muito frustrada. Ela dizia, foi tudo ao contrário do que eu planejei. Eu queria ter um parto normal e nada saiu conforme eu quis, eu desejei. E ela estava muito frustrada. E eu tive que olhar para ela e eu vivenciei a mesma situação, porque meses antes, acho que o Samuel e o Ada são meses de diferença, eu tava lá no lugar dela dizendo a mesma coisa. Eu queria ter um parto normal. E hoje, e eu olhando para aquilo tudo, Deus falava no meu coração que mesmo às vezes a gente projeta, a gente tenta, a gente se esforça a ser a melhor mãe. Sim. Né? Eu vi que mesmo antes de nós começar a maternidade, nós já tava dando ela como perdida, porque não tinha sido do jeito que nós tínhamos planejado. E essa maternidade, ela me ensina muito, Deus me ensina muito na maternidade, todos os dias se reinventar. Porque a gente cria um padrão de que ser mãe é isso ou aquilo. A melhor mãe é aquela ou aquela outra. O campo de comparação. Tá? Isso, e hoje eu entendo que os meus filhos têm a melhor mãe que eu poderia ser para eles. Claro que eu não vou usar isso como um padrão, um patamar para me acomodar. Sim. Mas hoje eu sei que eles têm a melhor mãe que pode dar, que pode estar presente, né? Eu vejo realmente esse campo de eu poder estar em casa com os meus filhos, uma dádiva de Deus, um presente de Deus para minha vida, né? Então, claro que esses 6 anos não foram fáceis, atribuímos percas materiais, atribuímos aí tantas coisas que deixamos de acumular, quem sabe, ao longo da nossa história, podia estar numa situação melhor, ou quem sabe em outros lugares, vivendo, passeando, viajando, mas hoje nós decidimos nos colocar nesse lugar de mãe.
né? Então eu acredito que realmente o meu conselho é não se cobre tanto. Para de olhar para as redes sociais como um padrão de que mãe tem que ser assim ou aquela mãe tem que ser daquele jeito. Às vezes nós criamos um padrão que nem mesmo nós conseguimos chegar no padrão que eu e você criamos. Isso não é o que Deus deseja. Nós temos que olhar para Deus e perguntar: Deus, como eu vou ser uma boa mãe? Como o meu filho pode ser orientado através da minha maternidade? Eu acredito que se nós se cobrar menos, eu acredito se a gente olhar com menos peso para essa maternidade, as coisas vão ser mais leves. Eu acho que às vezes é muito pesado porque a gente coloca muito fardo. Sim. E ser mãe é leve. Ser mãe é você estar exausta, você não ter dormido a noite inteira. Com uma criança, às vezes, que tá ali com um dente nascendo, com uma febre, mas no outro dia você acordar, olhar pro teu lado e dizer: valeu a pena, vai valer a pena. Eu acredito que não tem sentimento, não tem nada que pague, se compare a esse momento. Mas meu conselho, meu recado é: se cobre menos. Nós mães temos o hábito e o costume de nos cobrar muito por coisas que queríamos ser e não agradecemos pela mãe que já somos. Amém. Muito obrigada para você. E uma palavra eu vou deixar que está em Salmo 126, e que é a pessoa que leva a preciosa semente chorando, ela voltará com os feixes muito feliz, né? E eu acredito que a maternidade é isso. Às vezes a gente vai plantando, tem lágrimas, tem momentos difíceis, mas vai valer a pena, né? Então realmente não se cobre tanto. Muito obrigada, pastora Carol. E finalizamos mais um episódio aqui da Mãe Geracional. Deus abençoe.